Olá galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de nosso canal. Eu sou o professor Carlos, professor deste canal. Galerinha, hoje iremos estudar sobre o povo hebreu. Antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar aquele super joinha. Galerinha, a história do povo hebreu começa na região da Mesopotâmia. Segundo a Bíblia, Abraão, obedecendo à ordem de Deus, isso em aproximadamente 2 milênios a.C., saiu de uma das cidades da Suméria em busca de uma terra fértil e favorável para a criação de gado. Essa terra foi chamada de Palestina, atual Israel. A princípio, o povo hebreu manteve-se organizado em clãs, que são grupos de famílias que acreditavam ter um ancestral em comum. O líder de um clã tinha poderes políticos, religiosos e militares. Por volta de 1600 a.C., em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito e durante um certo período passaram a ser escravizados. Acredita-se que por volta de 300 anos. Sendo libertados da escravidão por Moisés, empreenderam uma longa viagem de volta para Canaã. Durante este período, Moisés recebe de Deus a tábua dos 10 mandamentos. Por muito tempo, os hebreus estabeleceram-se novamente em Canaã. Por volta do século 11 a.C., estabeleceram um regime de monarquia, na figura de um rei centralizado. Em 965, com a liderança de Davi, Jerusalém passou a ser a capital do novo reino, onde passou a cultuar um único Deus. Em 926 a.C., o reino foi dividido em duas partes. O norte criou o reino de Israel, com a capital em Samaria, e o sul formou o reino de Judá, que manteve a capital em Jerusalém. Economia. Enquanto dedicava-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade, mas com o regresso à Palestina, passou a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, se tornando assim um povo sedentário. Religião. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, escritos por Deus nas tábuas da lei e entregue a Moisés no Monte Sinai. Sociedade. Para fins de estudo, a história do povo hebreu é dividida em 3 períodos patriarcas, cujos principais líderes foram Abraão, Isaque e Jacó. Juízes, cujos principais líderes foram Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. Reis, cujos principais líderes foram Saul, Davi e Salomão. Após a morte do rei Salomão, a Palestina foi dividida em 2 reinos. O primeiro formado por 10 tribos de Israel e o segundo por 2 tribos de Judá. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e mais tarde pelos babilônios, episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se pelo mundo. Este episódio é conhecido como diáspora judaica, legado deixado pelos hebreus. Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, a civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos. Dele, sobrou apenas o muro, o qual atualmente é conhecido como Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade. A partir de meados da década de 1890, milhares de judeus vindos da Europa, onde viviam a maior parte deste povo, cerca de 90%, passaram a migrar para a região da Palestina novamente, fugindo de crescentes perseguições de caráter antissemita, influenciado pelo sionismo. Até os dias atuais, a região é palco de grandes guerras pela posse de parte desta terra. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha e se inscrever em nosso canal. Até a próxima aula. Aguardo vocês. Tchau, tchau.